Então, pessoal, boa tarde a todos, boa noite, né, a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna, nosso 38º ano, reunião de número 1568. Hoje nós vamos contar mais uma vez com o Dr. Vitor Vale, que é cardiologista, intervencionista e coordenador de serviço de hemodinâmica do Hospital São Lucas, que sempre apresenta reuniões com a didática muito boa e com uma riqueza aí de material. Ele vai falar que todo fórum oval patente tem que ser fechado de tudo quanto é jeito. Então, Pior, fórum oval patente, atualizações, eu até indicações queria, para o fechamento, né? até gostaria, professor. Obrigado pela introdução aí. Boa noite a todos. Eu até contraindico bastante, né? Pois é. Que o pessoal encaminha muito, né? Achando que pode ter alguma relação. E como eu vou mostrar aqui, a indicação é bem específica, né? Olha, Zé Augusto, apareceu, Zé Augusto, aí, Apareceu, finalmente. apareceu. Sem som, sem som. Pensou. Bom, Vamos vamos lá. lá. Vamos compartilhar aqui. Vamos começar. Hum. Eu vou falar um pouco para vocês sobre forame oval patente, né? Uma atualização aí e indicações para o fechamento percutâneo. Bom, vejam vocês aqui na embriogênese, né? O que acontece, né? No coração do embrião, a primeira coisa que aparece para dividir cavidade atrial direita da esquerda é o septo primum, certo? Que não cobre todo o septo, ainda fica o chamado ostium primum, né? E às vezes persiste isso daqui, né? Criando aquela CIA, chamada CIA tipo ostium primum, né? E isso é fundamental para ter um shunt da direita para a esquerda, né? No coração do embrião. Sempre precisa ter uma abertura de comunicação dentro do coração, já que os pulmões não estão ativos, né, durante a fase fetal, né? Então o sangue oxigenado precisa ir para todos os lugares e ele vai através desses orifícios. Então, primeiramente, é o ósteo primum, depois surgem fenestrações na porção mais superior do septo. Essas fenestrações, né, se fundem para formar o chamado ósteo secundum. É um local que tem muitas CIAs, né? A maioria das CIAs que a gente vê são CIAs do tipo ósteo secundum, nessa localização. E aí depois começa a se formar o chamado septo secundum, né? Ele é paralelo ao septo primum, ele faz uma cobertura ali desse ósteo secundo, mas ainda existe um afastamento entre o septo primum e o septo secundum. E esse afastamento aqui, né, ele cria um túnel que é justamente o forame oval, certo? Então, o forame oval, o objetivo dessa aula, é exatamente esse afastamento entre o septo primum e o septo secundum, que existe fisiologicamente na vida do embrião e do feto, mas que não é para existir na idade adulta. Por quê? Porque quando a gente nasce, né, a vasculatura pulmonar, né, o sangue ali inunda a vasculatura pulmonar e cai a resistência do lado direito do coração. Em contrapartida, do lado esquerdo, as pressões de enchimento aumentam e fazem colar o septo primo no septo secundum, fechando o forame oval. Então vejam vocês como é a embriogênese disso tudo. O forame oval é essencial na vida intraútero. Ele provoca um shunt da direita para a esquerda, que é fundamental na vida intraútero. Mas normalmente ele fecha até 1 ano de vida, né? Ele fecha normalmente até 1 ano de vida. No ecocardiograma transesofágico, ele é visto dessa forma, é uma separação, ó. Veja que tem uma lâmina aqui e passa sangue aqui, passa Doppler, né? É uma separação entre o septo primo e o septo secundum. E ele ocasiona no adulto um shunt esquerda-direita, né? Diferente da vida intraútero, que é o contrário. Para fazer o diagnóstico do forame oval, a gente lança a mão
além dessa característica de ver o shunt do Doppler, do famoso teste de microbolhas, né? É um teste feito com agitação de um pouquinho de sangue, com um pouquinho de ar, um pouquinho de soro, e você faz uma solução ali na mão, através de uma torneirinha, bota essas microbolhas na circulação venosa, obviamente ela vai até o átrio direito, e se tiver um forame oval mais calibroso, né, uma abertura maior, elas passam para o átrio esquerdo, né, configurando aí um teste de microbolhas positivo, né? Elas inundam aqui as cavidades esquerdas, né? Mostrando aí que existe realmente um forame oval patente. Muitas vezes a manobra de Valsalva ajuda na detecção desse teste de microbolhas, na positivação do teste de microbolhas. Então, geralmente se faz uma Valsalva por compressão abdominal. Qual a incidência de forame oval patente na população geral, né? Então, tem vários estudos, né? Estudo com eco transesofágico, né, mostrando uma prevalência em torno de 24, 23% da população. E estudos com Doppler transcraniano, que é um exame muito confiável, mostrando aí uma prevalência até maior, 30% da população. Então, nesta reunião agora, a gente estima que 6 a 10 pessoas tenham forame oval patente, sem saber, né? Mas e aí, o que nós vamos fazer com essa informação? Se eu tiver um forame oval, não sei se eu tenho, alguém dessa reunião tem, o que a gente vai fazer com essa informação? Vamos sair fazendo eco transesofágico para todo mundo? Doppler transcraniano para todo mundo, só para ver se tem ou não forame oval? Ou não fazemos nada, né? Então, assim, não fazemos nada, né? Isso é bem bom senso, né? Estamos aqui assintomáticos, conversando, levando uma vida normal, né? Um forame oval, ele até pode estar lá, mas quem disse que ele vai nos causar alguma coisa? E o que é que um forame oval patente pode causar, né? Ele pode causar um AVC isquêmico, ele pode causar enxaqueca, uma síndrome chamada platipneia ortodeóxia, doença da descompressão nos mergulhadores, abscesso cerebral, infarto. Então, assim, várias coisas já foram descritas como sendo ocasionadas por um forame oval patente. Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Não quer dizer que uma pessoa que teve AVC isquêmico e tem um forame oval patente, que um é a causa do outro, certo? Não quer dizer que toda enxaqueca que tem um forame oval patente, que a gente precise fechar o forame oval. Muito menos infarto, por embolização, né? Enfim, mas vamos transcorrer um pouco sobre cada uma dessas patologias, né? Então vejam que, assim, tudo começou, essa questão do AVC, né? Quando não se tinha uma causa aparente para o AVC, ele era chamado de criptogênico, né? Fazia uma investigação no paciente e viram que uma grande parte da população tinha forame oval, né? Principalmente AVCs com menos de 60 anos. Né? Vejam que na população normal temos estudos mostrando uma prevalência de entre 10% e 30% aí de forame oval patente. Mas nos pacientes que tiveram AVC abaixo de 60 anos, com poucos fatores de risco, né? E sem outra causa aparente, e que tinham forame oval, né? Vejam que a prevalência de forame oval nesse nicho de pacientes era muito maior do que na população geral. Isso já chamou atenção, né? Então, o AVC criptogênico é um AVC que não tem causa identificada. Ele é um terço de todos os AVCs isquêmicos. Em cada 4 sobreviventes de AVC terão um novo evento. Então, encontrar a causa é mandatório. A gente precisa futucar esse paciente, para ver de onde está vindo isso. Será que é do forame oval mesmo? Será que é outra coisa? Então, a gente vai ver primeiramente se esse paciente tem fibrilação atrial. Vamos fazer um eletro, vamos fazer um Holter. Ah, não estou satisfeito, eu acho que ele tem fibrilação atrial. Faz um Holter mais prolongado, um dispositivo implantável, um looper, enfim. Tem várias coisas que a gente pode lançar a mão. Vamos pesquisar forame oval, claro. Vamos pesquisar se ele tem ateromatose na aorta e nos vasos da base, né, na carótida.
e vamos avaliar se o paciente tem ou não endocardite que possa ter embolizado e causado um AVC, né, de causa indeterminada. Então, é necessário essa investigação, é benéfica essa investigação, para a gente não sair fechando forames ovais que não tem nada a ver com a causa do AVC. E aí você vai, fecha o forame oval e o paciente continua tendo AVC, porque a causa é outra. Aqui é o exagero do exagero, né? É um trombo gigantesco atravessando um forame oval. Se eu não me engano, o doutor Souza tem uma imagem, doutora Marta, né, doutor Souza, parecida com isso. Zé Augusto também Exato, pode confirmar. exato. Nós temos, está publicado isso aí na Está revista de Eco, publicado. cardiograma. Pois é, um trombo saindo do lado direito do coração e ultrapassando aí, né, o forame oval. E provavelmente isso vai causar uma catástrofe aí, se sair daí, vai causar um AVC enorme, né, pelo tamanho do trombo. Então, o risco de embolia paradoxal, que é o nome disso, né, um embolismo que vem do lado direito e vai para o lado esquerdo, né, do organismo. Então, é uma embolia paradoxal. Tem alguns scores, tem um score chamado ROPE, que a gente pode utilizar. Ele leva em conta, foi um estudo feito, né, com pacientes que tinham ou não tinham forame oval e tinham AVC, e eles identificaram algumas variáveis que estavam mais relacionadas a um AVC causado pelo forame oval patente. E essas variáveis estão aqui, né? Se o paciente não tem história de hipertensão, ele ganha um ponto. Não tem diabetes, ganha um ponto. Nunca teve AVC, ganha mais um ponto. Não é fumante, ganha um ponto. Então, veja, quanto menos fatores de risco o paciente tem, fatores de risco habituais para doença cardiovascular, maior o score dele, ou seja, maior a probabilidade do AVC ter sido realmente devido ao forame oval, né? E quanto mais velho é o paciente, também vai reduzindo a chance desse paciente ter um AVC relacionado ao forame oval. Scores acima de 7 estão mais associados, né, com a causa, né, do AVC tendo sido o forame oval, né? A gente pode usar isso no nosso dia a dia. E aí vem o que fazer com essas informações, né? Que é o procedimento que a gente faz na hemodinâmica. Ninguém fecha forame oval em cirurgia cardíaca. Um procedimento muito simples, dura 10 a 15 minutos. A gente implanta uma prótese do tipo duplo disco. Fica um disco no lado esquerdo, um disco no lado direito, e isso aproxima o septo primo do septo secundo e fecha o forame oval, né? O que a natureza não fez, deixou de fazer, a gente consegue fazer essa aproximação. Então, o fechamento é por aproximação, né? E a gente fecha esse túnel, fecha o shunt e fecha o risco desse paciente ter um novo AVC relacionado ao forame oval. Existem alguns dispositivos aprovados. Lá nos Estados Unidos, apenas 2 dispositivos são aprovados. O Amplatzer, esse dispositivo da Gore, que ele é tipo uma pétala. Eu já usei ele, é muito interessante. Ele tem menos metal. Existem outros dispositivos que podem rodar, né, dispositivos de nitinol, dispositivos com níquel, sem níquel. Existe uma gama de dispositivos. Existem também dispositivos que estão em fase de teste ainda, que são totalmente absorvíveis, que isso é muito interessante, né? Principalmente nessa fase da cardiologia intervencionista atual, que nós fazemos muitos procedimentos que exigem uma punção transeptal, a gente tem que passar pelo septo. E se você tem um dispositivo com muita malha de metal no septo, e você precisa atravessar ele no futuro, para fazer um implante de MitraClip, para fechar o apêndice, para fazer um estudo eletrofisiológico, enfim. Você vai ter que atravessar, se não tiver outro lugar, por dentro disso daqui, uma malha de metal enorme, você vai ter que arranjar um espaço aqui, dilatar isso com balão, abrir espaço para conseguir fazer uma punção transeptal. Então, esse dispositivo que é totalmente absorvível é muito interessante porque ele fecha, ele une o septo primo e o septo secundo, e um ano depois ele já está praticamente totalmente reabsorvido e o septo está lá, um colado no outro. Então ele faz a função de fechar o forame oval
e depois de um tempo ele desaparece e deixa o septo livre para a gente manipular se necessário no futuro. Mas qual a evidência científica de fechar esse forame oval para evitar AVC, né? Então isso vem desde uma publicação de 1877, um jornal de patologia, demonstrando o forame oval em um paciente que faleceu de AVC. E desde então, as pesquisas vêm acontecendo. Em 2017 tivemos 4 trials, esse chamado RESPECT, que incluiu pacientes menores que 70 anos, aqui é excluídos pacientes muito jovens ou idosos, que tiveram AVC criptogênico nos últimos 9 meses e tinham forame oval patente. E eles foram randomizados para tratamento clínico, segundo os guidelines, ou para um implante de dispositivo e manter dupla antiagregação por um mês e depois aspirina monoterapia. Endpoint primário, né? Um AVC, um novo AVC, ou não fatal, ou um AVC fatal, né? Ou uma morte mais os primeiros 45 dias ali da randomização. E vejam vocês, né, que para o endpoint primário, né, houve uma redução de 45%, né, do endpoint primário nos pacientes que fecharam o forame oval, nessa população abaixo de 60 anos, às custas principalmente de uma redução aí de 62% de novos AVCs de causa indeterminada, né? O benefício maior foi de um subgrupo que tinha um shunt muito grande, mostrando que o forame oval era muito grande, ou um grupo, ou tinham aneurisma do septo, né, interatrial. Então, se o paciente tinha forame oval e aneurisma do septo, ou se tinha um shunt muito grande, eles tiveram maior benefício em fechar o forame oval do que no restante da população. Aqui é um outro trial, chamado Defense PFO. Esse só randomizou pacientes com forame oval de alto risco. O que era isso? Forame oval patente, mais aneurisma do septo interatrial, né, fazia uma incursão do septo maior que 15 milímetros, ou com hipermobilidade do septo, e a separação do septo primo e septo segundo maior que 2 milímetros. Isso a gente chama de altura do túnel, uma altura do túnel superior a 2 milímetros durante a valsalva. Eles identificaram isso como sendo de alto risco e foram randomizados os pacientes, mostrando aqui também que sobrevida livre de eventos muito maior no grupo que fechou o forame oval. Esses pacientes também usaram menos anticoagulantes do que o grupo que ficou randomizado para medicação, já que é um AVC criptogênico, talvez a critério clínico o médico pudesse anticoagular esse paciente, né? Mas se achou que era o forame oval, você fazia uma dupla antiagregação e depois ficava com monoterapia. Então, esses pacientes anticoagularam menos e sangraram menos. Esse outro estudo que validou a prótese da Gore, né, que é aquela prótese com menos metal para o FDA, chama Gore Reduce. Também randomizaram os pacientes para fechar ou para manter em tratamento clínico, AVC criptogênico e forame oval patente, idade de 18 a 59 anos. Vejam que todos esses trials pegaram pacientes abaixo de 60 anos. Isso é muito importante. E mostrando aqui se o paciente ficava em dupla, desculpe, não dupla, mas em tratamento antiplaquetário, ou se fechava o forame oval e ficava em tratamento antiplaquetário, fechar foi associado a uma sobrevida livre de eventos, livre de AVC, principalmente, muito maior, né? Uma redução de 69% aqui. Um NNT de 25 pacientes tratados para você evitar um novo AVC, né? E desses estudos também foram surgindo, né, coisas interessantes. No grupo que você fecha, coloca ali a prótese no átrio, no septo, você tem mais FA ou flutter após o procedimento. Vejam aqui que
6% em um dos grupos, 0,4% no outro. Então, existe um aumento na chance de você ter fibrilação atrial. Você tem um dispositivo de metal em contato direto com a parede do átrio, e isso pode predispor realmente a uma fibrilação atrial. Outro trial, só falando FOP de alto risco, um NNT de 20 pacientes para evitar uma sobrevida livre de eventos aqui. Né? E mostrando também um aumento da incidência de fibrilação atrial. E aí esse cidadão publicou no Eurointervention, né, uma meta-análise, uma revisão sistemática em meta-análise, né, mostrando que o risco relativo de fibrilação atrial realmente aumenta, né, mas que o tempo de início dessa fibrilação atrial é muito curto. A fibrilação atrial começa as primeiras ali 4 semanas, e do mesmo jeito que ela começa, ela também vai embora muito rápido. Então, é uma fibrilação atrial transitória. Ela é naquele período de endotelização do dispositivo, né, mostrando que o tempo de início de fibrilação atrial é logo após o procedimento, e essa fibrilação atrial não se torna uma FA permanente. Aquilo é autolimitado, certo? Estudos de longo follow-up aí, depois de PFO, né, 12 anos de follow-up, esse estudo, 200 pacientes que fecharam o FOP depois de AVCs criptogênicos, mostrando que uma incidência de AVC baixíssima, 1%, IAIT 3%, morte 6%, né, desses pacientes em 12 anos, né, pacientes com, assim, outras comorbidades, né, que não é morte cardiovascular. Uma incidência baixa de fibrilação atrial, né, incidência baixa de sangramento, mostrando que é um procedimento seguro, né, de ser realizado. E mostrando também que um follow-up de 12 anos, né, uma grande parte dos pacientes estava sem nenhuma terapêutica antitrombótica, fechou o forame oval, usou aqueles 6 meses ali de antiagregação e depois ficou sem nada. E mesmo sem nada, esses pacientes evoluíram com uma taxa muito baixa de AVC, de trombose, enfim, mostrando a segurança mesmo do procedimento, né? Que realmente, se você acerta em cheio o paciente que merece fechar, depois que você fecha, o paciente para de ter evento, né? Então, para AVC de causa indeterminada, né, em pacientes com idade entre 18 e 60 anos, com um AVC relacionado ao forame oval, ou seja, um ROPE score aumentado, pacientes mais jovens, sem comorbidades, né, os guidelines recomendam você fechar, né, o forame oval do que manter esse paciente em terapêutica antiplaquetária. Fechando o tema AVC, como é que um FOP pode estar associado à enxaqueca, né? Primeiro, isso veio, né, de uma hipótese, né, de que a enxaqueca seria maior em pacientes com shunt direita e esquerda, por uma diferença de pressão. Então, forame oval patente, cardiopatias congênitas cianóticas, shunt sistêmico pulmonares, né? Então, existiam duas hipóteses. Primeira hipótese de que tinha alguma substância na circulação venosa que deve ser inativada nos pulmões e que na presença de um shunt direita e esquerda, essa substância cai na circulação sistêmica cerebral e em níveis altos pode causar enxaqueca. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese seriam microêmbolos na circulação venosa que seriam fagocitados ali, inativados na circulação pulmonar, mas que na presença de um shunt, ali uma embolia paradoxal, eles poderiam alcançar a circulação cerebral, precipitando crise de enxaqueca. Então existem essas duas hipóteses, né? E o interessante, né, é que assim, ninguém desenvolveu essa prótese para enxaqueca, mas o que se percebia é que você fechando esses forames ovais dos pacientes com AVC, os pacientes
agradeciam aos médicos, doutor, não sei o que o senhor fez, mas minha enxaqueca foi embora e não voltou mais. Isso a gente vê na prática mesmo, os pacientes que têm enxaqueca e uma enxaqueca refratária e tem forame oval, você fecha, a enxaqueca desaparece. Não sei qual daquelas duas hipóteses está correta, mas existe sim uma redução na frequência das crises de enxaqueca quando você fecha o forame oval de um paciente, né? Existem estudos retrospectivos assim com clopidogrel, né, para migrânia em pacientes com shunt. Clopidogrel e aspirina, contra a aspirina sozinha, né? Estudos aqui que poderiam proteger ali, né, dos microêmbolos, né, essa circulação cerebral, né, mostrando um pouco de redução da migrânia, né, com esse tratamento antiagregante plaquetário, né. E a recomendação é que em pessoas com enxaqueca sem um AVC associado ao FOP, então não precisa ter um AVC associado ao FOP. Se ele tiver FOP e uma enxaqueca, né, refratária, né, os guidelines da SCAI sugerem contra o fechamento rotineiro do forame oval para o tratamento da enxaqueca, certo? A evidência é moderada, eu acho que eles fazem isso para não sair fechando, né? Porque enxaqueca é uma coisa muito subjetiva, para não sair fechando o forame oval de todo mundo tem enxaqueca, mas ele coloca a palavra rotineira, né? Então, se você tem um neurologista, né, tem enxaqueca, um paciente com enxaqueca importante, já tentou de tudo, não descobre, não consegue tratar direito, piora a importância da qualidade de vida, e esse paciente tem um forame oval patente, não seria de forma rotineira, mas seria como uma forma de exceção você oferecer o fechamento do forame oval para essa paciente, que existe sim uma chance dela melhorar com isso. Pacientes mergulhadores de grandes profundidades, né? Existe uma síndrome chamada síndrome da descompressão. O paciente tem uma tontura, né, bizarra, um rash da pele, dor, síncope. Essa é a síndrome de descompressão. É quando o mergulhador sobe muito rápido, enfim, por algumas diferenças de pressão. E esses pacientes, eles reduziram bastante, né, esses sintomas da síndrome de descompressão depois que tiveram o forame oval fechado, né? Eles tinham vários eventos antes da intervenção, né? E depois eles zeraram, né? Todos esses pacientes desse estudo, pelo menos um estudo muito pequeno, 11 pacientes, mas todos zeraram a síndrome de descompressão após o fechamento do forame oval, né? Difícil a gente ter um paciente que preencha esses critérios, vamos dizer assim, né? Mas também não tem tanta evidência, né? Uma very low certainty of evidence. Então a evidência é tão pequena que não se recomenda de rotina você fechar forame oval de pacientes que tiveram síndrome de descompressão, apesar de essa muito pequena evidência mostrar que existe uma melhora, certo? A síndrome de platina ortodeoxia, né? É uma síndrome rara, né? Que o paciente, quando está deitado, ele respira bem, mas quando ele está sentado ou em pé, ele tem dispneia, né? Que melhora quando deita. É o contrário da insuficiência cardíaca, né? Ele não tem aquela ortopneia, né? Ele tem dispneia quando ele levanta e melhora quando deita, né? E essa síndrome está relacionada, né, a questões anatômicas, certo? Questões da aorta, enfim, anatômicas que podem ocasionar, né, uma piora do shunt, né? Na verdade, uma reversão do shunt, que normalmente pelo forame oval é um shunt da esquerda para a direita, pode ter uma inversão desse shunt, ele ficar da direita para a esquerda, e aí vai o sangue venoso, né, para o lado esquerdo do coração, causa uma dessaturação, né, quando o paciente assume a posição de pé, certo?
E aí tem várias questões associadas a isso. Pode ser por insuficiência tricúspide importante, hipertensão pulmonar, aneurismas do septo, enfim, válvula de Eustáquio, aneurisma de aorta, que joga o forame oval na direção do aço direito. Uma série de... Tem que ter várias considerações anatômicas para isso acontecer. É difícil disso acontecer, mas a gente tem que pensar quando o paciente se queixa dessa dispneia, quando se levanta, certo? Nesses pacientes, aqui é a classe funcional antes e depois de fechar o forame oval, vendo que a maioria dos pacientes, após fechar o forame oval, encontra-se em classe 0 e 1 de dispneia, né? Então, esses pacientes têm uma melhora importante da dispneia. E é recomendado, né, as sociedades recomendam fechar o forame oval nessa situação de platipneia ortodeóxia, mesmo sem o paciente ter tido AVC, sem nada, mas o nível de evidência é muito baixo, certo? Eu acho que é isso que eu queria falar para vocês. Eu até ia mostrar aqui, não deu tempo de colocar na aula, mas foi um artigo publicado agora recentemente. Existe uma corrente aí, eu acho que é relacionada aos dispositivos, né? A indústria de dispositivos querendo vender mais dispositivos. Esse artigo aqui publicado agora em maio, 26 de maio, certo? No JACC Interventions. E eles estão fazendo vários estudos, né? Para ver se vale a pena fechar forame oval de pacientes acima de 60 anos, porque todos os estudos de 8 anos atrás, né, 7 anos atrás, que foram os estudos que validaram os dispositivos para uso, principalmente para o FDA, e mostraram assim uma redução drástica na recorrência de AVC, foram feitos com pacientes abaixo de 60 anos. E na nossa prática, a gente encontra muito paciente acima de 60 anos, que tem AVC, e você investiga tudo e o paciente não tem nada, e fica aquela questão, será que é uma FA paroxística que ele tem? Será que é uma peromatose intracraniana? O que aconteceu com esse paciente, né? E aí, né, esse estudo aqui foi um estudo de mundo real. Eles pegaram no Medicare dados de 2016 a 2022 de pacientes acima de 60 anos que foram hospitalizados com CID de AVC isquêmico e tinham um forame oval, né, ou uma CIA, né, e que receberam uma prótese do tipo Amplatzer, e aí eles fizeram uma análise desses pacientes. Então, de 21 mil, né, beneficiários do Medicare, eles entraram nos critérios de inclusão desse estudo. E eles fizeram um match, né, dos pacientes para tentar deixar o estudo um pouco mais limpo, digamos assim. E nesse match eles botaram 1 para 4, mais ou menos. Então, ficou 1.100 pacientes no grupo que fechou o forame oval, contra 4.000 pacientes que não tiveram o forame oval fechado e acompanharam esses pacientes, né? E eles viram que no follow-up desses pacientes, um follow-up médio de 3 anos, eu sei que é um follow-up curto, mas eles já viram que o risco de uma recorrência, um AVC isquêmico recorrente, no grupo que fechou o forame oval, foi bem menor do que no grupo que não fechou, certo? E uma redução aí de 38% de recorrência de AVC no grupo. É um estudo de mundo real, não é randomizado, mas tem uma quantidade gigante de pacientes. Podem ter vários fatores que interferiram. Mas, assim, é algo eu quis trazer. Eu não vou entrar em detalhes desse estudo. Eu quis trazer só para vocês verem que existe um direcionamento para interrogar se vale a pena a gente fechar o forame oval em pacientes acima de 60 anos que não tem causa para o seu AVC, tá certo? Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Vou parar aqui o compartilhamento para a gente poder discutir mais sobre o assunto. Ok, parabéns, Vitor. Mais uma vez, ó, como eu já tinha
antecipado, né? Uma apresentação muito didática, interessante, e que serviu para ilustrar bem a característica do forame oval. Vitor, uma coisa que é interessante é o seguinte: no processo de embolização, porque a gente vê assim, muitas vezes que acha que o êmbolo vem do membro inferior e passa lá pelo forame, etc. Então, trombos de membros inferiores, ou quer seja, de veia, talvez anticoagulação seja mais importante do que antiagregação plaquetária. Então, essa é uma dúvida aí que fica muito, é muito mais prático usar antiagregante do que usar anticoagulante, mas esse é um problema. Outra coisa, por que é que no FOP faz a embolização paradoxal e na CIA, que é um buraco lá, não faz? Entendeu? E se você está levando em consideração sempre aquelas características que tem que fazer, né? Assim, presença de aneurisma, imobilidade, como você falou, magnitude do shunt direita e esquerda, válvula de Eustáquio, ângulo entre a veia cava inferior e o túnel do FOP, comprimento do túnel, altura do túnel, largura do túnel, espessura do septo. Se precisa levar em conta tudo isso aí, ou tem alguma coisa que é mais importante do que outro nesse processo? Bom, doutor Souza, eu acho que assim, primeiramente respondendo a sua primeira pergunta, por que CIA não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que a resposta está na seguinte consideração. O forame oval, como ele é um afastamento entre duas membranas, né? A depender da pressão das câmaras, você tem esse afastamento e um fluxo direita-esquerda ou esquerda-direita. Então, assim, normalmente o paciente está aqui e o fluxo do forame oval é da esquerda para a direita. Então, ele está protegido, digamos assim, porque só vem sangue do átrio esquerdo para o átrio direito. Mas se ele faz uma manobra de valsalva, se ele faz um esforço, qualquer coisa que aumente a pressão do átrio direito, né, esse afastamento passa a ser um veículo, né, para o átrio esquerdo. Coisa que não acontece na CIA. Na CIA, o shunt é esquerda-direita, é um buraco aberto, não tem coaptação de membranas, nada. Então, é difícil você reverter um shunt de uma CIA com manobra de valsalva, né? Então, eu acho que essa é a primeira consideração do FOP. Só uma coisa, não faz um Eisenmenger temporário, né? Exatamente. Seria isso, né? Seria isso. Não faz. Com relação à anticoagulação, faz sentido, né? Um paciente com tromboembolismo venoso, ele tem que ser anticoagulado, ele não vai ser antiagregado, né? E normalmente a terapêutica pós-forame oval é uma terapêutica antiagregante. Mas se você viu uma embolia paradoxal de um trombo da perna e viu um forame oval e deu um AVC, você vai fechar o forame oval e vai anticoagular esse paciente durante 6 meses, né? Você não vai deixar ele com dupla antiagregação, porque o início de tudo foi um trombo da perna cuja terapêutica é anticoagulação, né? Então, eu acho que nesse caso, a terapêutica pós-fechamento do forame oval muda, né? E teve uma outra consideração, não foi, doutor Souza? Sim, com relação à anatomia do forame oval. O que a gente mais olha, o que mais tem nos estudos é presença de aneurisma do septo, né? E a altura do túnel. Tem estudos superiores a 2 milímetros, estudos superiores a 3 milímetros. Tem estudos também que colocam o comprimento do túnel acima de 10 milímetros. Então, tudo que favorece um FOP maior, seja maior de altura, de separação das membranas ou maior de comprimento, isso aumenta a chance aí, né, de embolia paradoxal, né? Existe também uma teoria de que o êmbolo não vem de lugar nenhum, ele é formado ali dentro mesmo, né, por Não, a minha pergunta foi para isso, porque assim, turbilhonamento de fluxo, alguma coisa ali que se forma o trombo e ele sai dali mesmo, né? Exatamente, porque você vê, tem aqueles forames ovais redundantes, quer dizer, não tem um aneurisma, só tem a redundância, mas não necessariamente cria essa condição aí para. Eu acho que tem muita coisa a ver local, não necessariamente só a Sim. passagem de um lado para o outro aí.
Tanto é que muitas vezes a gente vai pesquisar, né, faz Doppler, de membro inferior, tudo, e não tem Não acha nada. nada. Não acha nada. E por outro lado, tem algumas condições, e Augusto mesmo já teve uma paciente que estava fazendo, não foi uma aplicação com um angiologista de espuma, daqui a pouco, sei lá, de espinese, que já correu para ele, ou chamaram ele, não me lembro mais, e foi Não, detectado. foi síndrome vestibular, Souza. Foi Foi, síndrome foi. vestibular. Fez um AVC cerebelar. Isso, Foi um AVC cerebelar. Esse foi nítido, foi nítido, nítido, nítido. Ela não tinha o diagnóstico de FOP, foi para urgência, pensamos em... Primeiro o neuro pensou em periférico, eu fui, achei que era periférico, ela não melhorou, pedi para Roberto César ver, aí foi visto que era um AVC cerebelar, aí eu digo, ó, isso só pode ter sido FOP, mexeu na perna, isso, microtrombose na perna, pedi, o esofágico confirmou. Mas exatamente. na época não tinha os trabalhos que Não, valeria fechar. Foi para São Paulo e não fechou. não Não fechou, fechou. exatamente. São Paulo, o Você, pessoal não entende nada, não. você lembra, Zé Mas Augusto? aí Eu estava num congresso desse College of Heart quando foi apresentado um desses artigos aí, ó, que o menino sim. falou. Você até pediu. Veja aí, discuta aí. E tinha uma dúvida danada em todos esses aspectos ainda, né? Bem, Sheilinha levantou o the hand. E aí, doutora Sheila? Sheila, está sem A áudio. Está sem internacional, áudio. interestadual Sheila, né? Pousou aqui. Está aí em Aracaju, Sheila, ou está aí em Salvador ainda? Estou até quinta, estou aqui ainda. Mas já voltei de Salvador e é exatamente sobre isso que eu quero falar. A última sessão nossa, sala cheia, lotada, foi discussão de caso clínico. Primeiro caso clínico, FOP. Então, essa é uma discussão que está em todos os cenários. E a questão do idoso ou não é complicado. Vejam só como a situação é séria. Há cerca de 2 anos, nós apresentamos um trabalho no Congresso Brasileiro de Cardiologia da Mulher e ele foi premiado como primeiro lugar. E foi o fechamento de um FOP. Por quê? Uma mulher de 67 anos, que permanecia com história de dor de cabeça, enxaqueca, desde 2004. Em 2008, ela fez o primeiro sinal transitório. E nós pedimos o transesofágico e o marido dela não permitiu que fizesse. Não deixou de jeito nenhum. E ela evoluiu e a gente foi tratando e tal, lá vai coisa. E ela começou a fazer episódios de AIT. Mas o mais surpreendente não é você ter uma paciente que está fazendo AIT, que você indica o teste, o transesofágico, e que o marido, isso aí é condição cultural. O pior de tudo isso foi eu ter que dizer que eu ia no hospital se o ecocardiografista não fizesse o transesofágico, porque ela se negava a fazer o transesofágico da paciente. Porque disse que não havia indicação de pesquisa de FOP. E isso foi logicamente, não foi na nossa casa, evidentemente, né? E eu pedi, telefonei para uma colega, que também trabalhava no hospital, e disse, por favor, faça o transesofágico da minha paciente, e eu agradeço muito a ela por ter feito, porque senão eu vou aí no hospital e não é agradável eu chegar aqui com o estado de humor que eu estou. Essa paciente chegou a fazer o último AVC isquêmico dentro do hospital, no banheiro, e bateu a cabeça na pia. A família fez um quiprocó na área do gol para poder ficar. E eu disse, vocês colhem ela com super bonde na cama, mas ninguém dá alta nela até eu chegar. E o pior que isso, o médico que estava assistindo a doente disse para a doente a seguinte frase: você vai fazer esse transesofágico porque a sua médica enche o saco. Mas você vai sair da sala de eco com o diagnóstico que você não tem nada. E quando ela saiu da sala de eco, ele foi dizer a ela, realmente
estava certa, tem um forame oval. E essa paciente, nós já estamos com 2020, também em 2025, 2022 eu apresentei o caso, 21 nós fizemos o fechamento, e desde então ela não tem mais dor de cabeça, ela nunca mais teve AVC, não está anticoagulada, está tranquilíssima, né? Então, assim, a gente sabe que cada dia a gente vai vendo mais. Eu estou realmente estou com uma série de casos, preparando, porque eu tenho pacientes muito jovens, eu tenho paciente de 36 anos fazendo AVC. Eu sou uma adepta do fechamento e acredito que num futuro mais próximo nós vamos ter mudanças de paradigma nesse sentido. Porque esperar que você tenha uma sequela para dizer que foi do FOP só é bonito para quem está de fora. Eu estou com uma paciente agora, que ela está sequelada, a única alegria que ela tinha na idade, até mais 80 anos, era fazer crochê e palavra cruzada. Ela não consegue fazer nem crochê, nem palavra cruzada, porque, Guto, exatamente isso. Ela fez um AVC cerebelar, aí foi atendida no São Lucas, e ela perdeu. O dela não é FOP, foi aterotrombótico, mas, assim, ela perdeu o único prazer que ela tinha. E aí? Então, assim, parabéns pela exposição, maravilhosas, imagens lindas, né? Uma atualização que eu só tenho a agradecer por essa oportunidade. Sou suspeita para falar, você sabe disso, sabe o amor que eu lhe tenho, o orgulho que eu tenho, o carinho, né? Mas, assim, você cada dia se supera e a gente fica muito feliz. E o detalhe, a apresentação desse caso foi com nada menos, nada mais do que doutor Gilson Feitosa. A discussão e com a doutora Mariana Andrade. Então, gerou muita coisa. O caso seguinte também. Então, assim, valeu muito a pena. Obrigado pela oportunidade de ouvir você falar. Obrigado, Sheila, pelas palavras. Você sempre acrescenta bastante aqui com seus casos práticos, né? E esse tema que você ressaltou agora é de muita importância, né? Porque realmente você só vai fechar depois que tiver o AVC, né? Pode ser um AVC catastrófico, pode ser um AIT, né? Torcer para ser um AIT, mas será que um forame oval, será que existem características anatômicas dele, né, tão exuberantes que por si só, né, indiquem um fechamento para prevenção primária, digamos assim, né? Eu procurei, assim, não existe nada na literatura para prevenção primária, realmente todos os estudos são pós alguma coisa, né? Então é depois que já aconteceu, infelizmente. A Hope ajuda, mas não cerca o boi por todos os lados. A gente cerca não. Sempre tem, tá? Essa coisa a mais. Mas valeu, obrigadão. Excelente, Sheila. Zé Augusto tem um outro caso também interessante. Você lembra, né, Zé Augusto? É uma moça que ela e o pai tiveram AVC isquêmico e os dois com diagnóstico de forame oval. Aí, quando o Zé Augusto viajou para os Estados Unidos, eu fiquei tomando conta dela, depois ela voltou para você, depois eu sei que ela já fez um monte de coisa, né, Zé Augusto? Que eu vi, enquanto ela ou o pai me conta, e eu não sei, realmente, já tem um tempo assim que eu não sei do paradeiro. Chegou a pensar que era uma CIA, não tinha isso, né? Foi. Mas era pai e filho, pai e filha. Isso. Veja, eu acho que esse é um tema, poxa, foi muito bem escolhido aí. Eu acho que Sheila também já comentou a importância, colocando aí Dr. Gilson para apresentar na abertura dos casos clínicos lá do grupo, né? Essa coisa de casualidade é muito difícil, né? Uma doença, na verdade, é uma alteração anatômica que está em 15, 20, 25%, né, Vitor? Como você colocou. E você saber qual caso o FOP foi responsável, a gente não vai saber nunca com exatidão. Então, a gente vai ter que aprender sempre a trabalhar com essas incertezas, né? Acho que aquela frase, né, Souza, do Osler, né? Ciência de incerteza, arte da probabilidade. A gente sempre vai estar usando probabilidade e incerteza. Nunca vai estar. Ou vai ser aquilo, ou a gente vai fechar todos, né? Se quiser, ou não vai fechar nenhum,
ou a gente vai tentar adivinhar e vai sempre ter uma margem permitida de erro. Sim. É a mesma coisa, se eu for abrir, Sheila foi cirurgiã, se eu só quiser abrir apendicite positivo, eu vou passar batido os casos que eu poderia operar antes, eu só vou operar no estágio já avançado, cujo prognóstico já é complicado, com sepsis, com paciente já bastante comprometido. Então, esse é um ponto, né, que eu acho que a gente precisa ter. Então, eu destacaria aí o papel do Heart Team, né? A gente está sempre pensando o cara da imagem, o cara que vai fechar o procedimento, o clínico, o neurologista participar dessa. Mas é muito difícil. Eu vou contar só um outro caso, acho que você também conhece. É um cara que ele tem entre 55 e 60 anos de idade e teve uma perda súbita de um campo visual. Puf, perdeu, foi avaliado, viram que ele tinha um FOP, e só que o cara era atleta, magro, atleta, exemplarmente saudável, competia, inclusive, era competidor e de esporte já desde cedo, e continuava competindo, muito saudável, não tinha nada de aterosclerose, nada, nada, nada. Fez todo o protocolo, toda a vistoria para ver se ele tinha aterosclerose, inclusive fez Holter prolongado, né, aqueles looper, né, de 3, 4, 5 dias, monitorização no hospital, nada. O filho dele é médico em São Paulo, ele foi, terminou indo para uma avaliação cardio e neurológica e resolveram fechar o danado do forame oval. E tudo que você falou tem nesse caso, né? Depois de 3, 4, 5 dias, ou seja, nos primeiros 7 dias, fibrilação atrial. Aí a pulga atrás da orelha, anticoagula, não anticoagula, antiagregante, não antiagregante plaquetário, e fica Moço naquela... Augusto, se a FA tinha acontecido antes, né? Podia ter feito. Isso, então, fica nessa foi dúvida. De antes, foi do device, né? Eu me lembro bem desse caso todo aí, bem interessante. Aí eu digo, caramba, né? Aí disse, olha, aí, poxa, vai deixar anticoagulado? Ele, poxa, mas eu não quero o risco. Aí, eu sei que ele agora está com antiagregante, né? O neuro prescreveu antiagregante, eu também concordei, agradecido, decisão compartilhada. Usou muito tempo o Apple Watch, Holter seriado, e só foi naquela fase aguda, está sem antiarrítmico e está muito bem. De vez em quando tem umas extracícios supra, já fica alerta, né? Ele perdeu um campo visual transitoriamente, mas perdeu, né? É uma loucura, né? Você perdeu um campo visual e provavelmente eu acho que foi do device, mas a gente não tem uma certeza de 100%. E ele não quer anticoagular, eu também não quero anticoagular ele, o Leuro também não anticoagulou ele. A gente está seguindo, já tem acho que uns 2 anos, eu até ouvi recentemente, estava muito bem. Então, eu acho que a gente sempre vai estar nessa zona cinzenta da incerteza, né, nesses casos. Então, mais uma vez, eu acho que é muito bom dividir. O Heart Team é um instrumento, é uma metodologia fantástica, a gente divide. Eu talvez acho que na dúvida, tem dúvida, e o paciente concorda, como o Sheila falou, é melhor fechar mesmo, né, já que, sobretudo, prevenção primária, graças a Deus não tem a confusão da prevenção primária ainda, né? A gente ainda não tem nenhum trabalho para prevenção primária, mas pelo menos eu acho que na prevenção secundária, só aqueles ateroscleróticos já muito avançados e tudo, e aí realmente a gente fica, ou tem outra explicação, como o FA já de longa data e etc. Mas muito bem, parabéns aí, Victor, pela apresentação. Acho que os residentes... lá da Bahia também. É? Esse caso lá da Bahia fez 3 meses de persistência com o FA. A Mariana acompanhou, ficou anticoagulado por 3 meses e depois regrediu completamente a FA. A gente discutiu o caso do mesmo jeito. Agora está acelerada. Tá mesmo. Ela suspendeu. Suspendeu. Foram 3 meses. 3 meses após o implante do device. Eu acho que foi de 2 a 3 meses, Sheila. Não estou lembrado por 3 anos. Exatamente. Foi isso. Então, estamos na mesma página, que bom. Então, eu acho que os residentes precisam ficar atentos que a gente está começando a ensinar de uma outra maneira, que a gente ensina dizendo que a gente tem dúvida, né? Eu aprendi com os professores, sobretudo em São Paulo, que não tinham dúvida.
era muito fácil. Eu sou autoridade, eu não tinha dúvida, tem que fazer isso. E que não fizesse... Era Zé Augusto, que era a luz, né? Quando chegava, a luz chegou. Não, tem um nefrologista que o residente caiu na besteira de dizer a dose do remédio, e ele disse: doutor, aprenda uma coisa, nesse recinto aqui a literatura sou eu, então não tem esse negócio de dose, né? Então, eu acho que esse é um típico caso que a gente precisa discutir mesmo, refletir e deliberar, tomar a decisão, né? Eu acho que o hope ajuda, mas sempre vai ficar uma zona de incerteza, né? Sempre vai ficar. Sempre vai ter, sempre vai ter. Eu estava lembrando aí, Zé Augusto, desse caso aí, que eu conversei com ele também, né? Sobre até um artigo que saiu no New England lá para trás, e depois teve que ser retratado, não sei se você lembra, eu era estudante de medicina, ou eu era residente, imagine quanto tempo. Que o seguinte, saiu mostrando que AVC era um precursor de FA. Quer dizer, na verdade... Sim, casualidade, né? Casualidade. Casualidade reversa, né? Casualidade reversa. Isso mesmo, pronto, isso aí, casualidade reversa. É exatamente isso aí, né? Então, esse é um ponto. Ô Vitor, só um questionamento. Existe dificuldade maior ou menor? Eu acho que deve existir, por exemplo, em função dessas características, se o turno for maior ou menor, ou praticamente para vocês não faz diferença. É para fechar, dá para... Olha, Luiz tem a mão levantada aqui, viu, Luiz? Quem é que está com a mão? Luiz Flávio. Luiz Flávio vai falar. Pode responder. Luiz Flávio vai falar só que dá para ver FOP na ressonância. Deixa ele. Não, na verdade, parabéns, Vitor, pela aula. Você pode até responder a minha de Souza junto. Eu só queria, na verdade, uma dúvida simples. Em relação, você falou que hoje ninguém fecha mais de forma aberta, né? Só percutânea. Mas em relação ao SUS, já tá incluído no rol do SUS o fechamento percutâneo? Ou em casos, por exemplo, do SUS, teria que abrir para corrigir isso cirurgicamente? Como é que você faz nesses casos aí? Pode responder a minha de Souza junto aí. Bom, Luiz, no SUS, até onde eu sei, não se fecha, nem CIA, nem FOP, apesar de já estar no hall, digamos assim, né? Mas é aquela coisa, está no hall, mas não pagam o suficiente para ter a prótese. Então, eu acho que é inviável ainda. Ninguém faz cirurgia para fechar forameoval. Eu acho que isso daí é uma atrocidade. A não ser que você vá corrigir uma válvula e tem lá um forameoval, você vai dar um pontinho ali. Mas abrir o peito só para fechar o forameoval, eu acho que não se faz. E o estudo não contemplou isso, a mortalidade cirúrgica e tudo, né, Vitor? Não existe. E o que se faz é, às vezes, pacotes particulares que sejam acessíveis, né? As próteses não são tão caras, não. E aí fazem um pacote no hospital e termina fechando particular. Dr. Souza falou sobre dificuldade técnica, né? Quando tem aneurismas muito grandes, né? A gente pode ter dificuldade, sim, de estabilizar a prótese ali no septo. Mas, geralmente, a gente usa próteses maiores. Tem vários tamanhos do disco. A gente usa disco de até 35 milímetros para poder fechar e dar mais estabilidade, né? Não fica aquela coisa só no centrinho ali balançando, né? A prótese maior dá estabilidade, né? Mas são pequenas dificuldades. O que eu já vi algumas vezes foi de ter um diagnóstico de FOP e na hora que chega lá não tem FOP. Já vi isso acontecer. Não sei se tem alguém foi a ressonância que criou, não foi o eco. O laudo foi do Luiz Flávio, não ia falar não. Ainda bem que a gente nem dá esse diagnóstico na ressonância. Vitor, minha pergunta foi baseada no comentário que o Zé Augusto fez, porque, por exemplo, quando você vai para o Hartinho, eu acho que deve perguntar para o hemodinamicista, seguramente, meu amigo, e aqui? É fácil? Então, se você tem um caso que tem uma certa dúvida, e um aumento a dificuldade técnica desse aí... Não tem dificuldade técnica não, doutor Souza. Não tem não, né? Então tá diferente da TAV, do Mitraclip. Para FOP é bem straightforward, assim, é muito tranquilo. Beleza. Não, porque eu estou dizendo, se tivesse que conjugar isso é mais um elemento para decisão. É mais um elemento, no ratinho, né? Uhum. Então, mandou, você fecha. Olha, eu vi que Flávio abriu aí a tela. Me explique aí, Flávio, porque às vezes a gente tem um laudo de FOP, microbolha, chega lá na hora, não passa microbolha, não passa
não consigo passar o septo. Pois é, veja, é interessante isso, porque eu acho que vale a pena a gente falar que não é só a presença do FOP, e, assim, eu como ecocardiografista falando, né, não é só a presença do FOP que já, para mim, já seria uma indicação, né, para mim e para pesquisas que a gente vê, estudos. Veja, a gente tem características anatômicas que falam muito a favor de um FOP de alto risco. Inclusive, tem um score chamado de score Nakayama, 2019, que aponta 5 critérios anatômicos que falam a favor de um alto risco para esse FOP, que seria um ângulo entre a cava e o túnel, que é um ângulo mais estreito, fazendo com que a cava inferior consiga desembocar lá, e se tiver algum trombo periférico, ir até atravessar ali esse túnel, um túnel comprido, se ele tem rede de Chiari, válvula de Eustáquio proeminente, se ele tem uma hipermobilidade desse septo, se é um shunt que quando a gente bate o olho, você vê que passa uma quantidade muito grande ali. Então, isso já, para os nossos olhos, já chama muita atenção. E é interessante, hoje mesmo eu estava lá no São Lucas, eu fiz um FOP que, uma paciente que era uma pesquisa de FOP, e que, a princípio, não passou nada. Depois, quando eu fiz a manobra de Valsalva, né, ela estava sob sedação, a gente fez a manobra de Valsalva, e aí eu consegui ver passar o shunt. Então, assim, isso é bem interessante, que às vezes no repouso a gente não consegue ver, mas a gente tem que fazer a manobra de Valsalva, mas não é só isso, é analisar todas essas características, e é aquilo que o Dr. José Augusto falou, acho que ter essa decisão compartilhada, é a gente ir lá, junto com a gente da imagem, junto com a equipe da neurologia, enfim, para tentar ver se realmente essas características, elas denotariam um FOP de alto risco. Porque nem sempre isso é possível a gente identificar num único exame. Então, assim, se eu tenho um exame que eu vejo aquele FOP discreto, mas eu deixo todas as características, eu tento traduzir para o colega que vai pegar esse exame, dizer o seguinte, olha, ele tem esse FOP, mas o risco que esse FOP, anatomicamente falando, apresenta é baixo. Então, essas características que eu falei, a gente sempre costuma deixar no nosso laudo para facilitar na decisão terapêutica e na escolha aí da colocação ou não do dispositivo. Flávio, mas você coloca realmente o risco, por exemplo, alto risco, baixo risco, esse termo? Eu coloco assim, doutor Souza, eu coloco todas essas características e eu boto características anatomicamente favoráveis para um FOP de alta, a gente chama de alta condutância, baixa condutância, que seria de conduzir ou não um trombo por ele, né? Então, é isso que eu quero traduzir. E aí eu coloco e eu boto a pontuação. Esse score que eu falo, que é o score Nakayama, são 5 características, ele fala que 2 pontos ou mais já é um FOP, considerado um FOP de alto risco, né? Então, não, eu estou falando, sabe por quê, Fábio? Quando essa palavra de alto risco é a mesma coisa de FA, etc. Vem alto risco. O clínico não manda fechar, o paciente faz um AVC, que nós estamos em fase, assim, eu estou dizendo que aí nós estamos em fase de, é só pegar aquele laudo e dizer, olha, não fechou, isso foi uma falha médica. Tá. Então, eu não sei se o termo seria usar um tipo assim, alta condutância, sei lá, alguma coisa, e evitar a palavra alto risco. E a própria ansiedade que causa, né? O paciente. Exato. A gente acaba... Exato. E não sei se Zé Augusto, os outros concordam com isso, porque você lembra quando tem a mesma coisa aquela história, batimentos ali que não dá para criar, você ter certeza que é FA, né, ali com 8 ataques supra, com menos de 8 batimentos, ou mesmo mais de 8, não tem, e você fica naquela dúvida danada, não é? Lógico, se o paciente já tem um passado, se você já tem um eletro que já tem um FA, tranquilo, mas quando não tem, isso é muito complicado, né? Porque o paciente faz um AVC e lá vem em cima de você por que você não anticoagulou, entendeu? A gente utiliza justamente isso, essa expressão, doutor, alta condutância, pronto. Baixa condutância. É isso que a gente acaba colocando no laudo, né? E deixando essas características, eu sempre deixo a altura, o tamanho do túnel, o ângulo, se tem rede de Chiari, se é um septo com aneurisma, se é hipermóvel, se é um shunt grande, quantas microbolhas passaram até 3 ou 5 batimentos, exatamente. Então, tudo isso
eu deixo lá, porque aí eu boto, ó, vi de parâmetros acima e eu coloco, Perfeito. se realmente tiver muito, mas eu boto. É considerado, pelas características, um FOP de alta condutância, pronto. Embora eu tenha muita dúvida se é alta condutância, se é de conduzir o trombo ou de gerar o trombo, viu? Porque é muito complexo. Para bem, você imagina, ó, muita coisa, vem um trombo da veia, é mais fácil passar por um túnel do que pelo buraco. Eu acho que tem muito a ver com características locais de formação. Essa é a minha impressão. Entendeu? Pode ser. Então, se eu tenho um buraco, faz uma avançada e Verdade. passa. Sim, Principalmente se tiver aneurisma, né? Sim, exato. então, A exato, hipermobilidade, sim, sim, exatamente, com aneurisma. É verdade. entendeu? Então, E a rede de Chiari, que é um remanescente embrionário, também fica, ela, às vezes, ali naquela rede, tem a gente já viu casos de formação de trombos associados Sim, a ele, entendeu? claro. Que aí facilita a passagem para E tem gente que pelo FOP. tem uma rede tão exuberante, né? Transtorácico mesmo, tem Exatamente, aí aquela já coisa lá consegue ver. dentro, né? Que eu não faço eco, eu acho que vale. Flávio já tinha mostrado, eu acho que esse score lá no Hatime, não foi? Já Um foi, caso acho que a que gente teve. Então, eu as variáveis que você usa para tomar decisão não vem. Isso. Eu acho que aqui é importante a gente saber comunicar, claro, sem alarme, talvez uma frase que diga que a indicação não é anatômica só, né? Cabe ao clínico indicar, né? É o clínico que vai Isso. indicar, porque se for uma prevenção, se for um achado de um FOP maligno, vou colocar essa palavra, de alto risco, mas que o cara nunca teve nada, não tem indicação ainda. Não é isso, Vitor? Ainda não tem É indicação. isso, não tem, mas seria um red flag, né? Um red flag. Formal, não. Ainda não existe uma indicação. Formal, não. Não, veja, mas porque se a se gente... tiver critérios anatômicos que se somem, como o Vitor falou, a presença de enxaqueca com FOP, ela é um preditor. A gente sabe que, por exemplo, enxaqueca com aura em mulher menopausada, ela por si só já é um preditor de AVC. Então, a gente, como você falou, é ser clínico antes de tudo, essa constância. Como o Flávio falou, esse termo de alta condutância, ele fica muito bom, já que hoje a gente tem que usar a temática do soft skill, sempre. Tentar falar de uma maneira mais suave para, infelizmente, ter menos problemas, né? Que a gente está com muitos problemas com relação às judicializações, vamos dizer Não, assim. eu sei, Gelinha, mas o meu medo maior... Diga. Assim, eu acho que tem que ter, como o Flávio colocou, tem que ter um direcionamento, tem que ter um norte. Porque a qualidade do eco, ela é preponderante. A gente tem excelentes ecocardiografistas, mas a gente tem muito eco que está sendo feito de maneira bem leve também. Então, é isso. Eu tenho medo. Exatamente. Eu estou na mesma página que você. Eu tenho muito receio de um clínico menos avisado não chegar a uma informação clara que a anatomia é complexa. Eu acho que tem que chegar essa informação. Pensem a maneira de vocês vão comunicar. Mas tem que chegar. Acho que padronizar. Tem que chegar a qualquer clínico. Olha, aqui é um FOP anatomicamente complexo, alta condutância, de risco. Isso aí. Alguma coisa tem que chegar. Porque acho que, José Augusto, eu acho que esse termo que ele está sugerindo de alta condutância está muito legal, porque ou se forma ou veio, etc. Ele não vai dar margem ao paciente por si só entender. Isso. O clínico, se tiver dúvida, ele vai consultar o especialista para isso. Digamos que foi um clínico mesmo, experiente, que pediu. E ele vai chamar o cardiologista para conversar. E o cardiologista menos experiente vai pedir ajuda ao mais experiente. Isso é natural. Porque tem terminologias que são muito mal usadas, de fato, na cardiologia. Uma delas é a arritmia sinusal.
Eu digo que é a consulta mais que eu acho mais bem paga do mundo, porque você não faz nada, o cara vai para o seu consultório com arritmia sinusal. Eu digo, olha, não tenho o que fazer. Eu recebi essa semana a arritmia sinusal. A menininha nova, 13 anos de idade, completamente síndrome metabólica, ninguém se preocupou, ninguém caminhou pela síndrome metabólica, encaminhou por uma arritmia sinusal. Aí é um erro de comunicação, a gente tem que refazer essa nomenclatura, ou a pessoa tem que estudar que a arritmia sinusal não é nada patológico, né? Filho, é tirar vaga de concurso. Eu fui da Junta Médica Militar Então, e eu via ser barrado o corpo policial concursado porque tinha arritmia sinusal. E foi por isso que eu fazer Junta Médica Policial. Agora, eu acho que o lado... Agora, deixa eu me dizer que eu vou dar aula. Eu vim dentro do carro, conversando. Um beijo, um cheiro para você. Parabéns, Vitor. Parabéns, tchau, Flávio. obrigado, Sheila. Prazer conhecer. Excelentes considerações. Chefe, um cheiro. Irmãozinho, fica com Deus. Um beijo para todo mundo. Beijo. Beleza. Muito bem. Eu acho que esse laudo tem que ser como vocês estão fazendo. Viu, tem que dizer. Tem que dizer e tem que, talvez, um red flag, assim, né? Como o Zé Avisar o Augusto colega. falou, Sim. não é só botar, né, Zé Augusto? FOP. Não disse nada. Eu acho que todas essas características têm que ser colocadas. Tá perfeito. Muito bem. Vitor, excelente apresentação. Eu acho que todos nós lucramos muito, uma discussão fantástica. É uma apresentação boa que gera uma discussão boa. Boa, né? claro. Eu acho que esse é o grande objetivo da nossa reunião magna. Né? E isso é uma fonte de atualização, sem dúvida, fantástica. Para mim, o melhor dia da semana é terça, por causa dessas reuniões. Mas dessa semana não é terça, não, viu? É outro dia, quinta, né? Tá bom. Beleza, meu amigo. Então, pessoal, então boa noite a todos e até a próxima semana com mais uma reunião magna do nosso serviço de cardiologia. Boa noite a todos aí. Vitor, parabéns. Tchau. Você é top. Tchau. Boa noite. Tchau. Rapaz.